Olá! Essa sou eu, em um momento de paz da minha mãe, feliz, dançando ao som de Iron Maiden. Estudiosos olhariam para essa foto e diriam que era um estado de flow. Conhece essa palavrinha? Flow. Parece água escorrendo, flow. Flow significa fluxo, e é um estado mental em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, sentimento de envolvimento e prazer. Os opostos estavam nos cadernos de matemática. Aqueles números embaralhavam na minha cabeça, só faziam sentido quando era para conferir o troco na cantina. Essas lembranças são muito fortes, pois enquanto somos crianças e jovens, temos um cérebro extremamente plástico e ávido por experiências. Somos exploradores e aprendedores ágeis. Ao mesmo tempo que somos únicos. Dizer que é único é meio romantizado, né? Mas entenda no sentido mais literal da expressão. Somos todos diferentes. O que é muito prazeroso para um pode ser uma tortura para o outro e tá tudo bem, porque as inteligências são múltiplas. Tem 3 aspectos das inteligências que eu gosto bastante. As inteligências humanas são dinâmicas, associativas e interativas. Einstein, por exemplo, passava horas no banheiro. A sua esposa, curiosa, olhava pela fechadura e ela descobriu que ele ficava brincando com bolhas de sabão na banheira. Ele inclusive pediu para nunca ser interrompido, pois brincar com as bolhas já tinha proporcionado insights para suas teorias. Ele associou o movimento de expansão das bolhas ao universo, por exemplo. E você já contou uma ideia para alguém, essa pessoa já associou com algo super diferente e te deu uma outra perspectiva? As melhores ideias surgem em grupos, com pessoas variadas, construindo sobre as ideias dos outros. Quando paro para puxar da memória momentos interessantes da escola, felizes, os flashes são dos recreios, das amizades, das paqueras, das gincanas e dos professores divertidos. Já quando eu penso nas sensações de medo e frustração, eu lembro das provas e da matéria, pois havia um medo imenso da reprovação e um tédio no ar. Já adolescente, eu equilibrava meu ódio por matemática com o amor pela dança. Eu passava horas na minha internet de escada, buscando entender como seria a carreira de dançarina. Anotava tudo que encontrava, sobre dança do ventre principalmente, e ninguém precisava me pedir para fazer isso. Aqui é interessante voltar nesse aspecto do cérebro, porque atributos do cérebro humano. Todo aprendizado é potencializado pelos estados mentais de flow, foco e motivação. E tem 3 conceitos. Esses 3 conceitos têm algo em comum, necessitam de significado. Eu via significado na dança, mas não na geografia ou na geometria. Eu entrava em fluxo quando estava pensando na coreografia, mas nunca nas aulas de química. Não que geografia e química não sejam importantes ou interessantes, mas as maneiras que elas eram passadas não geravam estímulo motivador. Explicações sempre abstratas, apostilas monótonas, tudo linear, exercício e prova. O aprendizado é resíduo do pensamento. É o que sobra depois que a gente pensa sobre um assunto. E não adianta forçar, eu só penso sobre aquilo que me interessa, o que me instiga, e isso é muito pessoal. Mas chegou um momento decisivo da minha vida, que foi a formatura e o vestibular. Eu ouvia milhões de conselhos, todos carregavam um peso da certeza do amanhã. Você precisa de um diploma, você não vai conseguir trabalho, você vai isso, você vai aquilo. E quando eu me olhei no espelho, eu não sabia quem eu era. Olhei para os meus cadernos e pensei, qual que é a minha nota menos pior? Biologia. Pronto. Deu certo. Morri de estudar, engordei quilos, tomei antidepressivos e passei numa universidade pública. Depois desse momento aí de estudo, a faculdade ela era excelente, as aulas nem tanto, mas lá tinha a possibilidade de fazer coisas na prática. Cresci, formei, percebi que o mundo que eu estava vivendo quando me formei era muito diferente do de antes. 2 anos depois de formada, eu tive que me reinventar inteira para achar um espaço no sol. 5 anos depois, eu já tinha jogado fora um tanto de conteúdo que eu sabia, mas já era ultrapassado. E hoje, mais de 10 anos depois, nada do que eu uso na minha rotina aprendi na faculdade. Aí eu olho para os meninos do ensino básico de hoje ou os calouros da faculdade. Pensa comigo, quem forma no ensino médio hoje vai se aposentar mais ou menos por volta de 2085. 2085. Ninguém tem certeza do que vai acontecer nesse tempo. Por isso, a educação não deveria ser um sistema mecânico, deveria ser sobre gente, pessoas. A inteligência humana, né, como eu já estava falando antes, ela é a capacidade de compreender, resolver problemas e conflitos, se adaptar.
É preciso estar livre de amarras e preconceitos para ter plena atenção ao ambiente e usar a sua inteligência. No começo da carreira de docente, eu fui contaminada pelo conformismo da área educacional. Entrei no loop de repetir as condutas e conversas de salas dos professores. As apostilas que não chegavam, chegou, tem que correr com a matéria, geração tá perdida, ai, mas onde eles ficam com a cabeça, eu falei isso 1000 vezes na aula, mas também fica no celular a aula inteira. São comentários muito normais, como se o aprendizado acontecesse pelo ouvido ou pela velocidade que o professor quer. Eu vi que a escola é um lugar onde os professores têm que trabalhar muito e os alunos têm que enfrentar. E a aprendizagem, essa fica nas entrelinhas, no espaço em que sobra, se sobrar. No sistema educacional, hoje, tradicional, confunde-se o aprendizado com memória, inteligência com intelectualidade. Aquele mesmo Albert Einstein das bolhas, ele foi reprovado em vários exames de escola porque ele não memorizava nada. Ele tinha dificuldade de conferir troco de pequenas quantidades de dinheiro. Sempre teremos pessoas com memória boa para uma coisa e ruim para outra. Pessoas que precisam se mexer para pensar, outras que precisam conversar, outras que precisam ficar sozinhas. Eu desafio você a pesquisar as histórias de vida de gênios e verá que eles tinham dificuldade de aprendizado, considerando as réguas da escola tradicional. Eu decidi mudar a relação com os estudantes e vi que não seria fácil só quando tentei tratar eles de igual para igual, dando voz à autonomia. Eu percebi o quão graves são os aspectos da cultura educacional arraigados no íntimo das pessoas. Quando você diz para um aluno do segundo período de faculdade que agora ele pode escolher qual assunto ele quer dominar mais, ou dá liberdade dele escolher um tema relevante de projeto, ele fica parado te olhando, tenso, ansioso, por instruções mais específicas. Eles chegam no meio do curso com medo de abrir a câmera, com medo do que os colegas vão pensar, com medo de interagir com o professor. Por outro lado, converse com uma criança ou veja algumas respostas que só elas são capazes de dar. Crianças são extremamente criativas porque elas não têm medo de correr riscos. Se não sabe, chutam e chutam com classe, usando um pensamento associativo como ninguém. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Água potável é água que dá para pôr no pote, óbvio. O que é aquecimento global? É o conjunto de programações da Globo. Tela quente, temperatura máxima, caldeirão do Hulk esquenta. Você seria capaz de falar isso? Crianças são exploradoras. Elas entram na escola, passam a ser enfileiradas, seguem um roteiro único igual para todo mundo, aprendem a ter medo, são classificadas com base em notas e provas, sobrevivem ao vestibular e à faculdade. Quando começam a trabalhar, é exigido que sejam proativas, comunicativas e criativas. Aí compra um curso online de criatividade que vai tentar recuperar a criança escondida lá no fundo. Criatividade é tão importante quanto alfabetizar. E nós criamos um sistema que desperdiça talentos. Eu, por exemplo, nunca vou saber se eu seria uma dançarina melhor do que sou uma professora. Todo esse sistema é baseado na conformidade e não na diversidade. E precisamos mudar isso. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel. Hoje eu sou uma docente em desconstrução. Eu vejo áreas como a psicologia positiva, psicologia da inovação e neurociências formando uma massa crítica empenhada em revolucionar o modo como educamos. Eu vejo a cultura de inovação como um caminho promissor. E essa cultura de inovação ela é muito comum e discutida em ambientes corporativos, pois empresas também estão mudando para atender uma realidade onde não basta acertar. É preciso interpretar dados, tomar decisões focadas nas pessoas, fortalecer habilidades humanas que as máquinas não são capazes. E o mundo do trabalho precisa de gente diversa e hábil em aspectos humanos, flexível, que consegue reaprender e não mais com conteúdo decorado na cabeça. Eu defendo que o modo mais rápido de humanizar a educação é incluí-la em uma cultura de inovação. Já reparou quanto que se fala hoje em dia de propósito, de trabalhar com propósito, amando o que faz? E hoje nós temos essa dificuldade em saber o nosso propósito e seguimos esperando a sexta-feira para ser feliz porque trazemos as travas educacionais de muito tempo atrás. Uma escola ou faculdade que viva na cultura de inovação já será capaz de trazer à tona o propósito de cada um. Quais seriam os 3 caminhos para começar uma cultura de inovação? Na prática, vamos lá. Primeiro, professores trabalhando em equipe, se desenvolvendo continuamente, tendo autonomia.
Imagina se os professores quebrando as caixas das disciplinas, trabalhando no mesmo projeto, contribuindo com visões e mostrando conhecimento na prática. O professor ele é um ser solitário, está sobrecarregado 100% do tempo, mas se unirem ganharão força e eficiência. Sobre disciplinas, eu não entendo a hierarquia. Sempre terão mais aula de matemática e português e menos de filosofia, educação física e artes. Por quê? Quem decidiu que Bhaskara é mais importante que movimentar o corpo? Vejo o trabalho interdisciplinar como uma saída mais rápida para começar a quebrar essa lógica e tratar o conhecimento como ele é na vida real, misturado e não linear. Segundo ponto, provas. A maioria dos professores que eu conheço concordam que provas não medem conhecimento, mas elas ainda são o principal modo de classificação. As provas ignoram toda a diversidade e riqueza humana daquele ser, o aluno. Eu digo aluno aqui porque é na prova que ele perde a luz. É o momento que desumaniza a pessoa e transforma ela em gabarito, onde é plantado medo e a coerção, onde os professores particulares e psicólogos ganham clientes. Posso falar porque eu me sustentei por 3 anos com aulas particulares e eu ganhava muito bem. E prova é onde somos educados a ter pavor de errar. Esse é o grande estrago dela. Se você não estiver preparado para errar, nunca terá uma ideia original, não terá ousadia de tomar iniciativa em nada. As provas também servem para outra prática bem perversa, comum em muitas escolas: separar as turmas em melhores e piores. Provas também são instrumentos para avaliação institucional. Escolas de todos os níveis não poderiam ser avaliadas por rendimentos. Isso alimenta medidas discriminatórias. A tendência dos professores priorizarem os melhores alunos e aqueles que necessitam de mais atenção ficam de lado. As escolas são obcecadas por colocar alunos em universidades. E essas repetem uma série de padrões engessados das escolas, até por dificuldade em fazer os alunos recém-chegados entenderem que ali serão autônomos. As provas podem ser substituídas por projetos práticos, onde o aprendizado a partir do erro é valorizado, onde o objetivo não é a nota, mas o flow. Mas se você não quiser fazer uma mudança brusca assim, inverta a ordem. Por que a prova tem que ser depois do conteúdo? Nossa cabeça não funciona assim. Hoje, eu deixo a prova disponível para estudantes desde o primeiro dia de aula. Assim, eles sabem o quanto e o que terão que desenvolver para atingir aquele objetivo. Essa estratégia simples diminui a ansiedade e tira a prova da posição de punição. E terceiro ponto, empatia. A rotina escolar pode incluir momentos em que as turmas e professores simplesmente conversem e se conheçam. Ou inserir canais de feedback constante, um formulário online, uma caixinha de carta anônima, imagina, para monitorar o clima humano. Isso seria suficiente para um ambiente uniformizado se tornar um lugar acolhedor, valorizando a diversidade, ensinando respeito e as diferenças. Dessa forma, ficaria mais fácil também mediar o trabalho em equipes nos estudantes. Diminuir a pressão e a coerção, substituir pela autonomia e responsabilidade, inteligência emocional, para que os jovens saibam refletir sobre as suas decisões e não só obedecer regra. Mas assim não vamos preparar os meninos para as provas. A Finlândia é um país que trabalha a educação dessa forma e eles mantêm resultados impecáveis em provas também. Comparando duas realidades de países com resultados impecáveis, porém com culturas opostas. Olha que interessante. Relatórios do PISA indicam que 7% dos alunos finlandeses ficam ansiosos em matemática. No Japão, esse índice é de 52%. Mas os japoneses também são ótimos em recordes de suicídio entre os estudantes. Então, a gente precisa passar a ver o estudante como uma pessoa inteira e abrir mão de tentar controlar o seu destino. Precisamos hackear o sistema, porque só uma escola rica em experiências humanas formará cérebros com grande repertório e sem freios. Precisamos de professores e estudantes mais felizes. Precisamos começar porque somos todos estudantes e estudante também é gente. Meu nome é Lívia e um abraço a todos vocês.